Os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias, glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, né, irmãos? O nosso Senhor, aquele que nos quis salvar. Não é por merecimento nosso, irmãos, é pela sua graça salvadora, né? Essa graça que nos acompanha, essa graça que nos redime do pecado, nos traz para o seu redil, né? E nos governa até a vinda dele, até a hora que ele voltar, e está próximo. O Senhor está voltando e logo veremos a face adorada do Senhor, e lá nós cantaremos hinos de louvores ao Senhor. Cada vez mais o Senhor será exaltado através da nossa vida. Aleluia. Cooperador irmão Ligérison fazendo a leitura oficial nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos está feliz nesta noite? Dê glória a Deus. Amém. Porque sabemos que a nossa vitória está no nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 5. Do versículo 13 em diante. Amém? Lamentações, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Vamos esperar os irmãos achar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler, versículo 13 em diante. Os jovens, a minha tradução é diferente, tá, irmãos? Mas a palavra do Senhor é a mesma. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música.
Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Aleluias. Restaura-nos para nós, Senhor. Amém? Quantos têm um pedido de oração? Também peço que os irmãos nos ajudem em oração, porque sabemos que quando Deus está na frente, quando Deus está no negócio, sabemos que o inimigo trabalha para que nós venhamos perder o foco. E os irmãos nos ajudem em oração, porque estamos passando uma crise lá onde trabalho, para que Deus venha trabalhar da forma que Ele ache melhor. Amém? Porque sabemos que os planos de Deus não são o meu plano, não são o seu plano. Amém? E nessa noite, cada um que está aqui, creia que Deus vai nos abençoar, vai nos dar a vitória. Amém? Oremos. Senhor amado, Jesus querido, uma vez mais, Senhor amado, estamos aqui na tua casa, Pai, crendo, Senhor amado, que tu és o Deus do impossível, que tu és o Deus que pode, Senhor amado, trabalhar na causa de cada um que levantou na sua mão aqui nesta noite, Pai. Cada um tem um problema, cada um tem uma necessidade, cada um precisa de um milagre, Senhor. E eles estão nesta noite aqui, Pai. Estamos aqui, Pai, porque acreditamos em Ti, Pai amado. Aleluias. Te pedimos, Senhor, tragam as pessoas que estão vindo para a Tua casa em paz, Pai amado. Continua falando conosco através da Sua palavra, através dos cânticos, Pai. Precisamos da Tua presença, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, não nos desampare, não nos deixe só, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Está já distribuindo as oportunidades. A adolescente Laura louvando ao Senhor, Laura França. Logo após também, a irmã Edna tem um louvor? Amém. A irmã Edna também com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim.
por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Edna com louvor ou aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Logo após o grupo de jovens, o Oásis, louvando ao Senhor. Paz do Senhor, amada igreja. Confesso que estou com saudade, porque quem passou muito tempo sem me ver, talvez não me conheça, e eu passei muito tempo sem vir na igreja, né? E estou, assim, praticamente como visita, né? Mas não sou visita, não. É que trabalhamos bastante em dezembro, depois viajamos. Fizemos uma viagem de ida e volta muito maravilhosa, graças a Deus. Porque só Ele pode nos proporcionar essas maravilhas, né, irmãs? Então, quem quiser me acompanhar, vou louvar o hino da harpa, número de 187. Mais perto, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim
teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alçará padrão de amor. Céu sempre é de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estar ouvindo Oásis, louvando ao Senhor também. Logo após também, queremos ouvir um louvor, uma saudação com a irmã Lindaura. Estará com a oportunidade. Grupo AS cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Para meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencer, em Suas mãos há poder. Nossos filhos é sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é.
Glória a Deus. Deus abençoe nossos jovens, né? Deus possa continuar abençoando. Vamos estar ouvindo a irmã Lindaura louvando, adorando o Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Logo após também, a irmã Leide louvando o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Estou feliz por estar na casa do Senhor mais uma vez, para junto nós louvarmos, adorarmos ao Senhor Jesus, pelos benefícios que Ele tem feito para com as nossas vidas. Salmo de número 121 nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Acredito eu na palavra do Senhor, que o salmista, quando estava em apuro, ele olhou para os montes, para os vales e disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Creio eu que no coração dele ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho testemunho para falar, irmãos, para contar do que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha filha, que congrega ali na operária. Mas hoje nós vamos louvar o Senhor, eu e meu esposo estaremos louvando o Senhor. Nós sabemos que tem várias oportunidades ainda a ser distribuídas para a igreja e a pregação da palavra de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 100% mais. Que nós viemos fazer a obra do Senhor 100% mais. A paz do Senhor, igreja. Acho que é Lá maior. A igreja do Senhor em desafio está. Nosso objetivo é multiplicar. Vamos colocar em fuga o valente Satanás, trabalhando 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer 100% mais do seu poder. A igreja trabalhando 100% mais, certamente as conversões irão dobrar. E no dia de batismo grande festa haverá, 100% mais para batizar, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer 100% mais do seu poder. A farinha da panela vai multiplicar e o azeite da botija transbordar. Se as bênçãos que tu tens lá do céu não satisfaz, contribua 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que
assim obedecer 100% mais do seu poder. 100% mais que agora vamos trabalhar. E Jesus está conosco para lutar. E no céu um galardão, que prazer a gente traz. Ganharemos 100% mais. 100% mais de oração. 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer 100% mais do seu poder. E Jesus dará à igreja que assim obedecer 100% mais do seu poder. Amém, Jesus. Agradeço. Glórias a Deus. 100%. Trabalhando para o Senhor e o poder de Deus vai cada vez mais nos cobrir, né? Mandei de louvando ao Senhor, logo após o presbítero irmão Isaac fazendo a ministração das ofertas. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Meia-noite na prisão, todos estão calados, tristes a pensar. De repente Paulo e Silas começam a cantar. O cenário é de dor, pois foram torturados de forma feroz. Mas para louvar a Deus ainda havia voz. Cantavam dizendo que Deus é o maior. Cantavam dizendo que Cristo é o Senhor. Enquanto eles cantam, Deus é tocado pelo louvor. A terra então recebe ordens para estremecer e se movimentar. Um terremoto é provocado, pedras se deslocam, mudam de lugar. Ninguém pode calar a voz de um crente cheio de unção. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e entra em ação. Se for preciso, Ele manda terremoto, tira o crente da prisão. Seu ungido põe pra fora, estremece o chão inteiro. Salva um carcereiro, muda toda a história. Se for preciso, faz inferno, paraíso. Quem anoiteceu chorando, amanhece com um sorriso. Vale a pena adorar, vale a pena confiar no grande Rei da Glória. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir.
for preciso, faz inferno, paraíso. Quem anoiteceu chorando, amanhece com sorriso. Vale a pena adorar, vale a pena confiar no grande Rei da Glória. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, momento de contribuição, né? Eu estarei, convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 e o 7 e o verso de número 10. Que nos diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia mais, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 10 nos diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer, também multiplicarei a vossa sementeira. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar, né? Colocar de pé, estaremos orando. Não orando para que venha contribuir com obrigação, mas sim com alegria, irmãos. E que no dia de amanhã também podemos ter mais para contribuir. Eu já vi um irmão falando, ele chegou para mim e falou: irmão Isaac, eu quero ser o maior contribuinte da igreja. Eu estou orando para mim ser o maior contribuinte da igreja. Aí eu disse para ele, falei assim: que bom. Ele falou: porque aquele que ganha bastante vai pagar bastante, vai devolver bastante dízimo. Então eu quero ser bastante abençoado para mim ser o maior contribuinte. Falei: pode ser até do país ou do universo, se você alcançar essa graça, e é muito maravilhoso, né? Oramos. Santo e amado Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, por cada vida que neste momento irão contribuir. Sim, meu Deus, abençoa, multiplica, Senhor, também aqueles que não podem, Senhor. Senhor, dai graça para cada um, Senhor, segundo a tua graça e a tua misericórdia, nós te pedimos, Senhor, a bênção e o alimento, Senhor, para aquele que necessita, Senhor, tudo que seja para o bem da tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos estar ouvindo o diácono irmão Dejair, louvando ao Senhor, enquanto os irmãos recolhem as ofertas. Quero cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Depois da irmã Edna e a irmã Leide cantar aqui, é uma responsabilidade, né? O hino maravilhoso que foram entoados aqui. Eu gosto muito dos hinos da harpa. Esses dias estava até comentando,
com minha esposa que os hinos da harpa em muitas igrejas estão esquecidos, né? Mas aqui que nós continuamos, porque esses hinos, pode passar o tempo que for, são inesquecíveis. Independente de tempo, a mensagem é sempre atual. Estarei louvando ao Senhor Jesus com o hino 48. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero e nele esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Aleluia. Você espera esse dia, irmão? Aleluias. Louvado seja o nosso Deus, né? Lá estaremos. Vamos estar ouvindo a irmã Joyce também com oportunidade de estar louvando um hino, ou aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Logo após também já estaremos passando para o preletor da palavra de Deus nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 535. Deus é fiel, né, irmãos? Vamos declarar isso com toda a nossa alma. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno
criaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Aleluia. Deus abençoe a nossa irmã Joyce, né? Deus é fiel e Ele está aqui. Aleluias. Está convidando o nosso irmão presbítero, irmão Laércio, estará fazendo uma oração e já passando para o presbítero irmão Gerson, que estará ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Levante uma de suas mãos. Meu Deus querido e meu Pai eterno, diante da Tua presença, Pai, estamos, Senhor. Queremos, meu Deus querido, engrandecer o Teu nome, Pai amado, neste momento, com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra. Meu Deus querido, usa o Teu Filho, Senhor da glória, como o Senhor sempre tem usado, com poder, com graça e com autoridade. Fala conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Pai, nos edifica, nos fortalece, nos direciona. Se preciso for, nos corrige, mas fala, Senhor, conosco poderosamente. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. É com grande alegria que saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, né? Abra sua Bíblia juntamente comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5,
versículo de número 13. Vamos ler aqui até o versículo 16. Uma leitura bastante conhecida da palavra de Deus. Para os amantes da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos meditar um pouco no texto que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite. Diz assim o texto sagrado, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Os irmãos, podeis tomar o seu assento, sente glorificando a Deus, exaltando o seu nome. Sabemos que somente o Senhor, Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de receber a minha adoração, a minha gratidão, a sua gratidão, por nós estarmos na casa do Senhor, para nós adorarmos a Ele, na beleza da sua santidade, né? Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Sabemos da responsabilidade que é de vos transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer também aqui, evangelista Mon Jonathan, que nos fez o convite para que aqui nesta noite nós pudéssemos estar transmitindo a palavra de Deus ao meu e ao seu coração, né? Antes de nós transmitirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo já falou o meu coração nesta em casa. Quando eu recebi o convite agora à tarde, orei a Deus, falei, ó Deus, coloque no meu coração a palavra, para que nós possamos transmitir à sua igreja, né? Então o Espírito Santo, orei a Deus, e o Deus me fez lembrar desse texto tão sagrado, né? Lá o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, discorrendo, né, sobre as bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus, depois de ter todas as bem-aventuranças, ele chegou lá no versículo 13, onde é o texto sagrado em que lemos da palavra de Deus, né? Queremos transmitir nesta noite uma palavra no seguinte tema: fatores, ou seja, ou características que a igreja não pode deixar de ser. Fatores ou características que a igreja não pode deixar de ser, ou seja, perder a sua identidade. Perder a sua identidade. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, sobrevirão dias difíceis, sobrevirão dias, ou seja, a geração que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Sobrevirão dias difíceis, meus queridos, dias trabalhosos. Quando você ou liga lá a sua TV, você liga a sua emissora de rádio, ou você pega um jornal, ou seja, a imprensa lida, falada, transmitida, televisiva, você, irmão, fica estarrecido de ver as notícias. Tantos crimes, tanta morte, tanto assassinato, a economia mundial, aquilo tem trazido, irmãos, tem abalado muitas pessoas, e isso tem feito muitas pessoas deixar de seguir a Cristo, ou seja, os anúncios, os prenúncios, as dificuldades têm assolado a humanidade, e vivemos os dias difíceis, como o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, que muitos, irmãos, estão perdendo a fé em todos e em todos. A fé em todos e em todas. Pessoas vivem desacreditadas, vivem sem ermo, vivem sem rumo, vivem sem uma direção, sem um propósito. Então nós como igreja, como nosso papel de igreja na face da terra, nós não devemos, irmãos, aqui nós vamos discorrer sobre alguns fatores que nós não podemos deixar, nós como igreja, de sermos a diferença num mundo tão difícil. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, o Senhor Jesus discorreu, ou seja, salvai-vos de uma geração perversa. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Então nós como igreja, irmãos, nós não podemos perder esta característica. Tem muitas pessoas hoje, nós não queremos aqui ser um legislador, não, muito pelo contrário. O apóstolo Pedro escreveu lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, ó: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus.
Se alguém falar. Quando nós falamos a verdade, somente a verdade é a palavra de Deus, e o apóstolo João lá escreveu lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E o mesmo autor, João, escreveu em capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Livre do pecado. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, ele vai dizer para nós assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós estamos fazendo, oferecendo ao Senhor o nosso culto, como um sacrifício vivo, santo, com raciocínio, com razão. E no versículo 2 ele vai discorrer assim, ó: e não vos conformeis com este mundo. Nós estamos vivendo, irmãos, dias que pessoas têm perdido a sua característica como cristão, têm perdido a característica da verdade da palavra de Deus, têm se conformado com as coisas do mundo. Tem se conformado com as coisas do mundo. Ah, tanto faz, tanto fez. Porque perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu um rumo, perdeu um sentido da sua vida. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós não podemos perder a característica. Então nós vamos ver, o primeiro fator que nós como igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um corpo vivo. Lá o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 4, ele vai falar da unidade da igreja. Então nós somos a igreja. Cristo na cruz do Calvário verteu o seu sangue para salvar a humanidade e constituir a sua igreja. Então nós vamos ver que durante esse mundo que nós estamos vivenciando, os dias, o século 21, não é? Quantos aí têm perdido uma característica, ou seja, os fatores que a igreja não pode deixar de ser. Primeiro fator é o versículo 13 em que lemos: vós sois o sal da terra. Por que o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele discorreu desses dois símbolos? Que todo no seu dia a dia, no meu dia a dia, esses dois símbolos, ele vem trazer para nós característica na nossa vida espiritual. Porque o Senhor Jesus: vós sois o sal da terra. Ele disse: e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Ou seja, se o sal perder o seu valor, se o sal perder a sua característica. Eu fico imaginando, ó, se um tempero não tiver sabor, ele não fará diferença. É tão gostoso quando você se reúne à mesa, você sente à mesa, você vai fazer a sua refeição, e você sente, você prova o paladar, você percebe o sal, um sabor que está tão escondido, você não vê o sal, mas você sente o sabor. Você sente o sabor. E se o tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se nós como cristãos, como servos de Deus, como igreja viva, se nós perdermos, irmãos, essa característica, os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, será de pouco valor para Deus. É isso que o Senhor Jesus quis discorrer aos seus discípulos no Sermão do Monte. É por isso que nós perderemos o nosso valor, se nós não fizermos a diferença, se nós não fizermos a diferença no mundo em que nós estamos inseridos, lá no seu trabalho, lá no seu local de escola, na faculdade, no colégio, aonde você vai, onde você pisar a planta do seu pé, nós temos que fazer a diferença, porque nós fomos chamados, irmãos, para fazermos a diferença em um mundo tão pecaminoso, em um mundo corrompido, onde estão se perdendo a característica, ou seja, o fator da palavra de Deus. A Bíblia também diz que nos últimos dias viriam os falsos ensinos, os falsos mestres, trazendo heresia. E toda heresia, o que é heresia? Os irmãos que são muito amantes da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, o que é uma heresia? Ensinamentos contrários à palavra de Deus. E toda heresia, ela leva a uma apostasia. O que é apostasia? Um abandono premeditado e consciente da fé cristã. E se nós vivermos nesse mundo, se nós perdermos essa característica como sal, coitado de nós. Como diz, coitado. Por quê? Nós perdemos a característica de um elemento, de um símbolo,
tão simples, mas se ele não for usado, ele não for colocado em prática, de nada serve. Foi por isso que o Senhor Jesus discorreu: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se formos, irmãos, semelhantes ao mundo, se nós perdermos essa característica, se formos semelhantes ao mundo, nós não teremos importância. Nós não teremos a importância. Ou seja, nós não faremos a diferença no mundo em que o Senhor Jesus nos chamou, nos vocacionou, nos outorgou esse direito, ou seja, de nós fazermos essa diferença num mundo em trevas, num mundo corrompido. Por isso que ele deixou: os valores cristãos não devem ser misturados com mundanos, a fim de que influenciamos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o seu melhor sabor. Nós temos que fazer a diferença. Há algo diferente, há algo novo, há algo que os povos de fora tem que haver em nós. Senão nós nos nivelamos, irmãos, nós nos coadunamos com as mesmas coisas, características que o mundo anda fazendo. Muitos hoje é chique, hoje, me dá status, você ir na mídia, você ir na empresa, virei evangélico. Mas será que realmente ele cumpre o evangelho na sua nata, na sua essência, naquilo que o Senhor Jesus nos deixou para cumprir a sua palavra? Será que os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos testemunhos têm falado a nosso respeito que nós realmente somos sal? Um dos grandes evangelistas do século passado, Moody, diz assim, evangelize sempre, se preciso for, use palavras. Ou seja, através do nosso testemunho, aonde você está inserido. As pessoas, primeiro, ele tem que ver algo em nós. Tem muitas pessoas que eles são adeptos, ou seja, da filosofia, da teologia de Tomé. Ele quer ver para crer. E se nós não fizermos a diferença, se eles não ver Cristo em nós, eles não vão acreditar no evangelho que nós pregamos. Porque vivemos A, pregamos B. Vivemos uma coisa, vimos na contramão da lógica. É por isso que o Senhor Jesus deixou aos discípulos esses dois símbolos, esses dois elementos, tão simples do nosso cotidiano, mas é interessante quando nós cumprirmos com este papel. Logo quando nós começamos a estudar a faculdade, e a gente conversando aqui com algumas pessoas, um rapaz me abordou assim e falou: escuta, você é evangélico, não é? Você é crente, não é? Você não é crente? Eu falei: graças a Deus eu sirvo a Cristo. Eu procuro cumprir com a palavra de Deus, procuro obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, eu resumo em 3 palavras. A Bíblia, que é a palavra de Deus: leia, creia e obedeça. Se eu ler a palavra de Deus e não crer, agora quando eu leio, quando eu creio e obedeço, eu sou um cumpridor da palavra de Deus. Porque não adianta eu só simplesmente ler, não crer e não obedecer. Mas simplesmente eu tenho que ter os 3 verbos aí, juntos, coadunados, né? Eu tenho que ler, eu tenho que crer, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus, ou seja, as pessoas vão ver em nós, ou seja, a diferença que o mundo aí fora faz. Né? O mundo aí fora tem feito. Então, o primeiro fator que a igreja não pode deixar de ser, primeiro, ela não pode deixar de ser sal. Ou seja, dar sabor a um mundo tão corrompido, né, irmão Ligenes? Nós devemos não deixar esse fator ou essa característica. Quantos, queridos, durante a caminhada cristã, ou seja, deixaram esse elemento, ou seja, não estão fazendo, ou seja, não estão cumprindo esse papel em que o Senhor Jesus deixou na sua palavra para que nós cumpríssemos. Segundo fator que a igreja não pode deixar de ser é luz. É o segundo fator que Jesus deixou no Sermão do Monte. No versículo 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Diz os físicos que a velocidade da luz ela é muito rápida. Ela gira em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Você imaginou? Onde você vai lá no interruptor da sua casa, a hora que você aperta o interruptor, essa é a velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Automaticamente, você apertando o seu interruptor, a luz se acende. É impossível uma escuridão
Está presente. Onde chegou a luz, as trevas fogem. Onde chegou a luz, as trevas se dissipam. Foi por isso que o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha? É impossível, irmãos, esconder uma cidade no topo de uma montanha. Você já viajou por vários lugares aí? Quando você faz alguma viagem, você já percebeu? Quando você olha o relevo, né? Você vê uma cidade, ou você vê uma casa lá no cume do monte, lá em cima. E se tem uma luz acesa, é impossível você esconder que você não consiga ver. Não consiga ver. Quando você percebe, os irmãos que viajam muito, aí você vê durante uma estrada, você vê lá no alto daquele monte, lá no alto daquela serra, se tem uma casa, se tem uma lâmpada, se tem um poste, ela está acesa, automaticamente você vê, porque é impossível esconder uma cidade edificada no cume do monte. É isso que o Senhor Jesus diz, ó, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Não de noite, sua luz pode ser vista a quilômetros de distância, porque ela foi chamada para você dar luz. Ela tem uma característica própria, ela tem uma característica que automaticamente ela está naquele lugar. Você está luz, uma cidade, uma lâmpada, um objeto que dá luz, é impossível se esconder. Foi por isso que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, e nós, como ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo assim para nós: vós sois a luz do mundo, um mundo em trevas, um mundo obscuro, um mundo de pecado. Onde você coloca a planta dos seus pés, se você é a luz do mundo, é impossível esconder a claridade. Aonde chegou a luz, as trevas se dissipam, como falando. É isso que Jesus deixou. E se vivermos para Cristo, brilharemos como luzes e mostraremos aos outros como Cristo realmente é. Aí as pessoas vão ver Cristo em nós. As pessoas vão ver Cristo em nós. Interessante que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha aí, olha o que o apóstolo, olha aqui. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Dar luz, dar característica, ou seja, ter luz própria num mundo, numa geração corrompida e perversa. O próprio Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, lá em Mateus também, ele vem ratificar isso. Ele diz assim, que nós vivemos, ou seja, nós estamos inseridos num mundo, em uma geração incrédula e corrompida. O povo deste mundo tem uma mentalidade errada, valores distorcidos, critérios imorais de vida e rejeitam as normas e padrões da palavra de Deus. Para muitos, a palavra de Deus, ela perdeu o seu valor, ela perdeu a sua característica, e nós, irmãos, como luz, nós temos, ou seja, como esse elemento que o Senhor Jesus nos colocou neste mundo, nos colocou para que nós, se nós sejamos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? É ser aluno. E nós deixamos, o Senhor Jesus nos colocou nesta terra para que viemos ser luz, realmente brilharmos num mundo em trevas. É por isso que ele colocou para nós aqui, que o povo deste mundo tem mentalidade errada. Irmãos, quanta coisa errada nós vemos. O salmista Davi, lá no Salmo 1, versículo 1, ele diz assim, que bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha aí, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há muitas vezes onde você está inserido, lá no seu local de trabalho, lá na sua faculdade, não importa onde os irmãos estão. O mundo, irmãos, tem uma mentalidade totalmente errada, totalmente contrário. E muitas das vezes, irmãos, se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não formos obedientes à sua palavra, se nós realmente não sermos cumpridores da sua palavra, nós nos igualamos ao mesmo nível. E nós não devemos, irmãos, compactuar com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com os mesmos modos viventes em que o mundo vive. Porque senão você já falar, mas você não é crente, por que você faz isso? Você não diz cristão,
Você não obedece a palavra de Deus? Por que você está compactuando com isso? O mundo vai ver, irmãos. O mundo vai ver. Agora, se nós perdemos essa característica como luz, como nós vamos levar a palavra de Deus? Porque hoje, como eu disse, as pessoas estão perdendo a fé em tudo, em todos. E se nós realmente não cumprirmos com este papel de luz, nós não estaremos cumprindo como discípulo de Cristo. Nós não faremos a diferença no mundo em trevas. Ou seja, onde chegou a luz, as trevas se dissipam. E nós, como o Senhor Jesus nos colocou, ó, vós sois a luz. Olha aqui, que papel, ou seja, que função, né, o Senhor Jesus nos vocacionou para este mundo. Por quê? Durante a caminhada cristã, porque nós somos peregrinos nesta terra, nós estaremos inseridos em um mundo corrompido, numa geração perversa. O próprio Senhor Jesus, ele deixou aos seus discípulos. O Senhor Jesus diz assim: eu não peço que os tire-os do mundo, mas que os livre-os do mal. Do mal. Hoje, irmão, é tão vergonhoso, muitas das vezes, nós que somos pais, né, nós que temos os nossos filhos, ensinar, educar os filhos, nós como ensinadores da palavra de Deus pela sua misericórdia, ensinar o povo a obedecer a sua palavra. A obedecer a sua palavra. Como disse, vários ensinos errados que não condiz com a palavra de Deus. Ah, mas em tal lugar estão fazendo isso, estão fazendo assim. Ah, mas em tal lugar estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Porque, irmãos, muitas das vezes estão distorcendo a palavra de Deus. Estão querendo mascarar a palavra de Deus. Estão querendo distorcer, mascarar, trazer um evangelho fácil. E o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós íamos passar por lutas. Nós iríamos passar por dificuldades. Tanto é que lá em João, capítulo 16, versículo 33, depois do Senhor Jesus discorrer todas as instruções aos seus discípulos, no último versículo ele diz assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Saberíamos que nós passaríamos por todas essas dificuldades, todas essas lutas, as provações, as dificuldades. Ser um cristão verdadeiro hoje, como diz a palavra de Deus, no mundo em que o pecado tem imperado, o pecado tem operado. Irmãos, é só pela misericórdia, pela graça, pela ajuda do Espírito Santo que nós vivemos o pecado. E eu sempre tenho dito que não há desculpa que desculpe o pecado. O mundo, muitas vezes, pessoas têm arrumado subterfúgios para arrumar desculpa para o pecado. O mesmo Deus que disse que pecado soa pecado lá no Gênesis, soa pecado lá no Apocalipse. Porque Deus jamais mentiu, jamais mentirá na sua palavra. Porque Ele disse, passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais hão de passar. O profeta Isaías, escrevendo Isaías, ele diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ela jamais muda, jamais mudará. É nós que temos que nos moldar à palavra de Deus, é nós que temos que nos moldar à obediência à palavra de Deus, é eu que tenho que me moldar, obedecer, seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos essa característica. A igreja, ou seja, nós temos que ser um farol, onde a nossa luz jamais se apague e as pessoas vejam Cristo em nós. Por isso que no versículo 16, o Senhor Jesus disse, ó: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e depois disso, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Por quê? A obediência à palavra. O mundo vai ver Cristo em nós. O mundo vai ver Cristo em nossa vida, porque nós estamos sendo diferentes em um mundo de trevas. Outra característica, ou seja, outro fator que a igreja não pode deixar de ser, é abrigo. A igreja não pode deixar de ser abrigo.
O salmista Davi, abra a tua Bíblia juntamente comigo, lá no Salmo 84. Salmo de número 84, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 1, do 1 ao 4, para os irmãos entenderem todo o contexto em que o salmista Davi escreveu esse salmo. Ele diz assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos teus átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Versículo 3. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. A igreja jamais, ela deve perder esse fator de ser o quê? De ser um abrigo. Ou seja, a igreja, nós como papel de igreja na terra, e diga-se de passagem, né, que a igreja, ou seja, nós como igreja, nós temos 3 missões distintas na face da terra. Nós como igreja, nós temos 3 missões, ou seja, a tríplice missão da igreja. Primeira, é adorar e servir a Deus. É a primeira missão da igreja. Adorar e servir a Deus. Segundo, a segunda missão para com a igreja é para com seus próprios membros. Essa é a segunda missão da igreja. Ou seja, edificar os seus próprios membros. A terceira missão da igreja é de evangelizar. É de evangelizar. Primeira, adorar e servir a Deus. Segunda, para com seus próprios membros. E a terceira, de ser uma igreja evangelizadora. Missões. Então nós não podemos, a igreja não pode deixar de ser abrigo. A igreja não pode deixar o lugar, ou seja, a casa de Deus, onde nós pregamos um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, porque somente o evangelho de Cristo é que liberta. Somente o evangelho que redime o homem da sua vida de perdição. Quando nós somos abrigo, que nós acolhemos vidas, nós estamos cumprindo com este papel de igreja. Quando a igreja ela perde essa característica de ser abrigo, de ser a igreja evangelizadora, ela passa a se tornar outra coisa, mas não ser igreja. Ela se torna outra coisa, mas não uma igreja de Cristo. Muitos têm deixado esse papel como igreja, sendo negligente nesse papel de não dar abrigo, de não ser a igreja acolhedora, de não ser a igreja que prega a palavra de Deus, que abrigue ou receba aqueles que excluídos. Quantas pessoas excluídas à margem da sociedade, diante de tantas situações, e se nós virarmos as costas, ou seja, se nós deixarmos de lado, nós não estamos cumprindo com o evangelho de Cristo. A igreja jamais, ela deve deixar de ser um abrigo. Outro fator que a igreja não pode deixar de ser, coluna e firmeza da verdade. A igreja jamais, ela deve perder esse fator, ou seja, essa característica de ser a coluna e a firmeza da verdade. Muitas das vezes a gente vê algo que muitas das vezes nos estarrece, que nos deixa entristecidos, que nos deixa muitas das vezes decepcionados, mas a palavra de Deus nos conforta, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos dá ânimo, ela nos dá coragem, ela nos incentiva, nos dá força para vivermos uma palavra de Deus e a seguirmos avante. Muitos lugares onde nós vemos igrejas, templos suntuosos, arquiteturas faraônicas, templos belíssimos, mas muitas das vezes Deus não é adorado ali dentro. Deixa de ser adorado. Ou seja, não adora o Deus verdadeiro, não adora o Deus, mas adora-se o personagem. Nós devemos, irmãos, a igreja jamais, ela deve não deixar de ser coluna, firmeza da verdade, do evangelho. Quando nós perdemos essa característica, nós nos tornamos um clube, nós nos tornamos uma associação, nós nos tornamos uma reunião de pessoas, mas não somos coluna e firmeza da verdade. Agora, quando nós, como igreja, cumprimos esse papel de levarmos a palavra de Deus, nós estamos cumprindo com esse papel de sermos coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo lá 1 de Timóteo,
capítulo 3, versículo 15. Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, nós vamos ler esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O texto da palavra de Deus, 1 Timóteo 3,15, diz assim o texto. Ó. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O apóstolo, ou seja, o evangelista Mateus, escrevendo lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ou seja, quando nós cumprimos com esse papel de igreja, irmãos, na face da terra, nós temos que a cada dia pregar a sua palavra, a cada dia levar a verdade do evangelho. Aí quando nós cumprimos, ou seja, com esse fator, com essa característica de sermos a coluna, de sermos a firmeza da verdade, esse é o fator de igreja. Essa é a característica de uma verdadeira igreja que louva, exalta, bendiz o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, meus queridos, deixarmos de cumprirmos com esse papel, porque o Senhor Jesus nos vocacionou para que nós sejamos a sua igreja. Igreja, não só quando nós nos colocamos diante do templo, dentro dessas paredes, quando nós nos reunimos para adorar a Deus juntos. Mas igreja é você lá onde você está inserido. Lá na sua casa, no seu trabalho. Nós temos que ser uma igreja em potencial. Nós temos que ser uma igreja em potencial da verdade. Aonde nos colocamos para que o mundo veja em nós o sal, a luz. Que hora que o mundo veja em nós a verdade do evangelho. Nós temos que fazer missões além dos limites do templo. Aonde eu estou inserido? Aonde eu estou? Você já vivenciou, você já presenciou várias vezes, até contigo mesmo, que as pessoas nos abordam e nos dizem, e nos falam, nos indagam, né? Ah, mas você é crente, você é evangélico, que igreja você frequenta, onde você vai? Porque as pessoas veem algo, nós temos que levar a palavra. Nós temos que levar a verdade do evangelho. Um dia na faculdade, nós discorrendo sobre um assunto de uma determinada matéria, e a gente vê, irmãos, que os irmãos que são universitários, aí, que são estudados, muitas das vezes, irmãos, eles pregam a filosofia de homens que não são embasados na palavra de Deus. Eles não nos têm conhecimento da palavra de Deus. E muitas das vezes, numa determinada matéria, o professor levantou um determinado algo ali, e tinha um amigo da gente perto ali, eu falei, eu discordo disso aí completamente. Eu discordo desse assunto aí, porque por causa aí nós fomos conversar, na hora do intervalo, chamou de, você vai me explicar por que isso aí. E nós, irmãos, fomos falar com a pessoa a respeito daquilo, porque o povo, nós como igreja, nós não podemos compactuar com os ensinos errados que não condiz com a palavra de Deus, e muitas das vezes nós queremos trazer filosofias, queremos trazer teologias do mundo e moldar a palavra de Deus. Nós perdemos, irmãos, nós não podemos perder essa característica de coluna. A palavra de Deus, ela é verdade, a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira, e nós como igreja, nós não podemos deixar de cumprirmos com essa característica. Senão, meus irmãos, nós não moldamos, senão daqui a pouco nós estamos fazendo o mesmo linguajar, ou seja, fazendo as mesmas ideologias, mesmas filosofias em que os mundos pregam. Nós não podemos deixar a igreja jamais de ser coluna da verdade. Quanta mentira, quanto engano, quanto falso ensino para distorcer a palavra de Deus. Muitas vezes você lá na sua casa, lá na sua residência, você é abordado, você é indagado com pessoas que vêm à nossa porta para trazer um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz, se porventura vier trazer outro evangelho que não é de Cristo, é anátema, é maldição. Não condiz com a verdade, não condiz com a palavra de Deus.
Lá em 2ª Epístola de João, no capítulo 2, versículo 9, João ele vem dizer assim, ó, se alguém vir ter convosco, porque ele disse, ele usou essa partícula passivadora na nossa língua, se alguém vir ter convosco, porque sabia que durante a caminhada, o decorrer, nós seríamos indagados, nós seríamos questionados por pessoas que viriam trazer outro evangelho que não condiz com a palavra de Deus. Aí o apóstolo João ele diz assim, se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, ensino da palavra de Deus, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. E ele vai no versículo 10, porque aquele que o saúda tem parte nas suas más obras. Então, irmãos, nós não podemos compactuar, nós não podemos vivenciarmos os ensinos errados que o mundo muitas das vezes quer nos enxertar, nos colocar na nossa mente. Quer colocar na nossa mente, quer impor, como diz a expressão, quer pôr goela abaixo. Nós não devemos, irmãos, nós não podemos perder essa característica. Nós temos que ser éticos, nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus, não compactuar com esse tipo de coisa. Se a palavra de Deus, irmãos, é a verdadeira palavra de Deus e de fato ela é, nós temos que pregar a sua palavra. Quantos obreiros, falsos ensinos têm trazido aí, deturpando a sua palavra. Um certo dia eu ouvi numa emissora de rádio, você também já ouviu, você também já vê muito disso aí, que tem muito dessas coisas nos dias que nós estamos vivendo, para distorcer a palavra de Deus. O locutor, o apresentador, o pastor que estava pregando, ele diz assim, ó, você que não tem que ler muita Bíblia não, você que não tem que ter muito a obedecer a palavra de Deus, você tem que ler no ensino que eu falo. Ou seja, distorcendo a palavra de Deus, não deixando que o povo leia a palavra de Deus, porque se o povo lê a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai entender que é a verdade, a palavra de Deus de fato é, e a pessoa vai entender, irmãos, ele deixa a palavra de Deus, ele prega o seu ensino, a sua ideologia, a sua filosofia, tirando luz da palavra de Deus, perdendo essa característica de coluna e firmeza da verdade. Nós vivemos, irmãos, uma época, nós estamos vivendo uma geração que estamos vivendo uma inversão de valores. O que é errado passou a ser certo para muita gente, e o que é certo passou a ser errado para muitos. Uma inversão de valores total. A sociedade vive num caos. Um caos. Por quê? Porque não tem obedecido a palavra de Deus, porque não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Agora, o nosso papel como igreja, quando nós levamos a palavra de Deus, ou seja, cumpramos com este papel, nós vamos levar à luz. Ou seja, ensinar o povo o Evangelho de Cristo. A sociedade vive num caos, tanta violência. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos até estarrecidos. Muitas pessoas vivendo as fobias do medo. Medo de sair da sua residência, medo de sair da sua casa, medo de ir para o trabalho. Quanta violência. Se constrói um presídio hoje, inaugura-se hoje, amanhã tem rebelião porque ele está super lotado. Essa é a sociedade que vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos, porque o mundo está no pecado, no obscuro, numa escuridão total. O mundo está em trevas. Aí quando nós levamos a palavra de Deus, que é luz, que é a verdade, o mundo vai entender isso aqui. O mundo vai entender a palavra de Deus, e o povo vai saber que existe um Deus, que existe um modo de vida totalmente diferente ao qual ele está vivendo. O Evangelho é para transformar, é para trazer mudança de vida, né? O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma nova mudança de vida. Então, quando nós cumprimos com este papel de coluna firmeza da verdade, nós vamos levar luz, nós vamos levar o Evangelho de Cristo a esse mundo jaz no maligno. Outro fator que a igreja não pode deixar de ser, uma igreja evangelizadora. Igreja evangelizadora. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, você conhece esse versículo de cor. E disse Jesus, ide por todo o mundo. O Senhor Jesus, ele não deixou assim, ó, se você puder ir, vocês vão. Mas ele colocou o verbo aqui no modo imperativo, de ordenança. Ide, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 vai complementar. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que levar a palavra de Deus.
Nós temos que ser uma igreja evangelizadora. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, ou seja, de subir aos céus, Ele deixou a grande comissão para os seus discípulos, para nós. Ele diz assim, lá no versículo capítulo 28, versículo 19, Ele diz assim, novamente: portanto, ide, ensinai-as todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele deixou uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a Bíblia diz que os anjos, irmãos, quiseram fazer este papel, que é de anunciar o Evangelho. Que é de anunciar o Evangelho. O profeta Isaías, ele escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele sabia, ou seja, ele estava ciente da responsabilidade que era de transmitir a palavra de Deus. Que era de transmitir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem dizer lá em Romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é salvação a todos os homens. Salvação a todos os homens. Somente o Evangelho liberta, somente o Evangelho transforma, somente o Evangelho redime o homem da sua vida de perdição, da sua vida de pecado. E nós, como igreja, se nós perdermos essa característica, de ser uma igreja evangelizadora, nós perdemos, nós não cumprimos esse papel como missões. Nós estamos uma igreja, nós estamos em débito. Nós estamos, ou seja, fomos pesados na balança e fomos achados em falta se nós não cumprirmos com esse papel de sermos uma igreja evangelizadora. Mas muitas das vezes as pessoas pensam assim: não, esse papel é com os obreiros, é aqueles que estão na lida de pregar o Evangelho. Não, deixou esse papel a todos nós, queridos. Deixou esse papel a todos nós de pregar o Evangelho. Existem N maneiras de você pregar o Evangelho. Primeiro, é através do seu testemunho. Através do nosso testemunho. Segundo, através de você levar um folheto da palavra de Deus. Através de você levar a pessoa a uma palavra, a um estudo bíblico, você conversar com aquela pessoa. Quantas pessoas hoje, irmão, precisando de uma palavra de incentivo, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento. Entendeu? As pessoas hoje vivem enclausuradas. As pessoas hoje estão vivendo hoje a doença dos séculos, em que os psicólogos, os pedagogos estão vindo nos colégios, crianças, irmãos, com os pais vivendo N situações dentro de casa, trazido isso para dentro da escola, trazido isso para dentro das igrejas, pessoas vivendo, irmãos, a depressão. Vivendo depressões, pessoas enclausuradas dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, dentro do seu local de trabalho, pessoas que não conversam, vivem fechada. É a doença psicossomática em que associa, ou seja, a neuropsicologia, os psicólogos, os pedagogos têm trabalhado com isso. Doenças que surgem na mente, refletem na alma, refletem no corpo. Pessoas doentes, irmão, doentes da alma. E somente Cristo, quando nós levamos o Evangelho, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, Deus faz a obra sobrenatural que é a salvação, e as pessoas alcançam o refrigério, alcançam a salvação em Cristo Jesus. Mas esse papel é meu, esse papel é seu, esse papel é nosso. Quantos têm deixado, irmãos, se durante a correria do dia a dia, se nós não, irmãos, nos tomarmos conta dessa grande responsabilidade? Nós saímos cedo de casa, vamos para o nosso trabalho, temos nosso fazer, temos nosso estudo, e muitas das vezes envolvemos com tantas coisas, e nós esquecemos, irmãos, deste papel. Mas que o Espírito Santo de Deus nos incomode. Às vezes não é essa palavra que você queria ouvir, uma palavra evangelística, uma palavra evangelística, mas o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, irmãos. Quando nós deixamos de cumprir, muitas das vezes deixamos de falar o Evangelho. Uma certa feita, eu conversando com uma pessoa, um vizinho que mora, já mudou, ele morava bem perto da nossa casa, logo quando eu mudei no bairro, e a gente falando, um dia ele veio me conversar comigo a respeito do seu filho, que estava passando por uma dificuldade muito grande, e a gente veio levar uma palavra para ele. Eu falei: não, meu vizinho, mas é assim. Eu fui conversando com ele, Ele falou: mas você é crente? Mas eu não sabia que você era crente, rapaz. Eu não sabia que você era crente.
Mas eu falei, não, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe para te dar essa palavra. E nós conversamos muito com ele, irmão, levamos a palavra de Deus. Levamos muito a palavra de Deus, conversamos, estamos orando por ele. E nós estamos devagar levando o Evangelho de Cristo. Estamos levando, discipulando, conversando, indagando, falando com ele da palavra, da verdade, do Evangelho de Cristo. E uns dias atrás eu fui até na panificadora de comprar pão e falei, eu quero conversar com você aquele assunto de novo. Não, estou pronto para falar contigo. Então isso, irmãos, é o nosso papel. O sábio Salomão, ele escreveu lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, que o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha a alma, sábio é. Então, meus irmãos, nós temos que cumprir com esse papel. Nós não podemos, fatores que a igreja jamais pode deixar de ser. Ela jamais pode deixar de ser sal, ela jamais pode deixar de ser luz, ela jamais pode deixar de ser abrigo, ela jamais pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade, e jamais ela pode deixar de ser evangelizadora. Esse é o papel nosso como igreja. Nós temos que levar esta palavra, nós temos que levar o Evangelho, expandir o reino de Deus na terra. Enquanto o Senhor Jesus, até que Ele volte buscar o seu povo, nós temos que cumprirmos com este papel. Nós não devemos, irmãos, sermos como servo negligente, incumbirmos uma tarefa e nós não cumprirmos com essa característica, ou seja, com esses fatores que o Senhor Jesus nos colocou neste mundo. Louvar a Deus é bom, adorar a Deus é bom, mas nós não devemos deixarmos de evangelizar, jamais. A sociedade hoje, o mundo hoje, está precisando da verdade. A verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra de Deus. Quando você leva a palavra de Deus, quando você ministra a palavra de Deus, você leva uma palavra, existe N motivos, como eu disse, de pregar a palavra de Deus. Eu já disse esse testemunho aqui, não quero ser repetitivo, mas eu quero deixar como um encorajamento, como um exemplo para a sua vida. Uma saudosa minha tia, que morava na cidade de Ponta Grossa, ela não tinha estudo, era praticamente um analfabeta. Não tinha estudo, ela lia a Bíblia com dificuldade, mas uma coisa ela fazia, ela pregava o Evangelho. Ela evangelizava, ela distribuía folhetos, ela levava a palavra de Deus. Uma certa feita, um senhor caído na sarjeta, próximo a um bar, ela sentiu de Deus, de colocar um folheto da palavra de Deus no bolso daquele cidadão. Ela cumpriu o que diz Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ela colocou aquele versículo, colocou aquele folheto no coração daquele homem. Aquele homem, quando voltou ao seu estado mental, à sua sanidade física, ele se levantou. Ela disse isso porque ele contou o testemunho. Ele se levantou, foi para sua casa. Diz que quando ele chegou em casa, ele colocou a mão no bolso, viu um papel, um folheto, que aquele leu. Ele disse que aquele versículo, aquele folheto falou muito forte com ele. Falou muito forte. Aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava vivenciando. E ele viu que no final, logo após, tinha um endereço da igreja. Tinha o carimbo da igreja, a igreja identificando. E ele sentiu de Deus. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele entendeu aquela verdade. Ele foi na igreja. Ele chegou na igreja, sentou lá no último banco, ouviu a palavra de Deus, ouviu os louvores, ouviu os grupos, ouviu o pastor. Naquele dia o pastor trouxe uma palavra de Deus, uma palavra evangelizadora. Na hora do apelo, do convite, melhor dizendo, ele falou: alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? É você, é contigo que eu estou te falando. É contigo mesmo que eu estou te falando. Aquele homem sentiu de Deus, levantou a sua mão, veio para frente, aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele homem foi discipulado pelo pastor da igreja, ele foi evangelizado, ele desceu as águas do batismo, cumprindo com a ordenança da palavra de Deus. Aquele homem foi fiel. Em um certo dia, ele foi dar o testemunho, recém-convertido, ele foi dar o testemunho. Ele falou: olha, eu não tenho muita experiência de falar, mas eu vou falar o que Deus fez na minha vida. Eu não sei quem, mas pode ser alguém aqui dessa igreja, que eu estava em tal lugar, colocou um folheto da palavra de Deus no meu bolso, eu senti de Deus, vim aqui, peguei o endereço, vim aqui, aceitei Jesus como seu Salvador. Se porventura
A pessoa, eu não sei quem é, se está aqui, que colocou aquele folheto no meu bolso, se tiver, eu quero conhecer. Se você estiver aqui, eu quero conhecer. A minha tia, sentada no grupo do círculo de oração, ela se identificou. Ela se identificou. Aí acabou o culto, aquele homem agradeceu, orou muito por ela, agradeceu a Deus. Hoje esse homem, Deus já recolheu a minha tia. Mas esse homem hoje, ele é diácono da nossa igreja, num bairro chamado Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa. Eu tive a oportunidade, quando eu fui lá em Ponta Grossa visitar a igreja, eu tive a oportunidade de conhecer esse homem. Isso, irmãos, é cumprir o seu papel como evangelista, como evangelizador. Existem N motivos, N maneiras de você pregar o evangelho. Ora a Deus que nós possamos nunca deixarmos de ser uma igreja evangelizadora. Se nós perdermos esse papel, nós estamos em débitos com a palavra de Deus. Nós estamos em débito com a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou, que é de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo disse: pregue a palavra a tempo, fora de tempo, em todo tempo você pregue a palavra de Deus. Não deixamos, irmãos, que N motivos, ou seja, a correria do mundo pós-moderno que nós estamos vivenciando, muitas das vezes o inimigo quer tirar o nosso foco, quer tirar o nosso objetivo, quer de adorar a Deus, quer de servir a Ele, quer de pregar o Evangelho. Muitas das vezes nós envolvemos, por isso que o escritor aos Hebreus disse, que nós deixamos o embaraço que tão de perto nos rodeia. O embaraço, tanta gente embaraçada com tantas coisas, deixando de servir a Deus com alegria, deixando de servir a Deus com ousadia, deixando de evangelizar, deixando de pregar a palavra de Deus, deixando de vir à igreja, deixando de servir a Deus, mas que o Espírito Santo de Deus nos incomode nesta noite, para que nós não percamos esse objetivo, que nós não percamos esta oportunidade, que é de pregar o Evangelho, que é de levar a palavra de Deus. Sabemos que a volta do Senhor está iminente. Um dia a porta da graça, a porta da salvação vai cessar. Mas, irmãos, que nós não ficamos aí, ou seja, chegarmos diante de Deus aquele dia, sem termos nada que oferecermos. Façamos algo em prol do reino de Deus. Tanta coisa, irmãos, peça a Deus, ora a Deus, para que Deus revele a sua verdade, aquilo que você pode fazer no reino de Deus. Tantas pessoas com tantos talentos, com tanto algo, talentos escondidos, talentos que você podia ser útil, você é útil na palavra, na obra de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus, irmão, te fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus te dê, meu irmão, inspiração, que te dê autoridade. Aonde você colocar a planta do seu pé, eles possam ver ali Cristo em potencial na sua vida. Que eles possam ver Cristo em nós. Aí nós estaremos cumprindo com o papel de igreja na face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê coragem, que Deus fortalece você, que o Espírito Santo de Deus te dê graça, que Ele te dê autoridade na palavra, para que você possa a cada dia servir a Deus e levar o reino de Deus a cada dia diante da sua vida. Eu volto a palavra ao dirigente do culto, ele estará fazendo oração, eu vou deixar para ele fazer um convite, orar por a sua vida. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. E rogo a oração da igreja ao meu favor, para que Deus a cada dia esteja nos abençoando. Na próxima terça-feira, eu acabei a faculdade o ano passado, nós vamos fazer uma pós-graduação, eu ganhei uma bolsa da faculdade, não vou pagar nada, uma bênção que Deus me deu. Eu acabei a faculdade, tinha desejo de fazer uma pós-graduação, e um dia era aniversário da faculdade. Eu falei, nós queremos presentear um aluno aqui. Nós queremos presentear. Você preenche o papel, você entrega lá na portaria, ou seja, lá para a secretaria da faculdade. Aquele que vamos sortear 3 bolsas, uma bolsa integral, uma parcial. Vamos entregar essas bolsas aí para os alunos. Aí um belo dia eu recebi um telefonema em casa, que eu tinha ganhado a bolsa integral, irmãos. Vou estudar esse ano, não vou pagar um centavo. Isso é o Deus que nós servimos, irmãos. Se fosse me pagar hoje, essa pós, eu ia pagar em torno de quase R$200 por mês. E eu fui essa semana lá, assinei o contrato, não vou pagar um centavo. Eu louvei a Deus. Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor faz além, irmão, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus é um Deus de poder, o nosso Deus é um Deus poderoso, que abençoa a minha e a sua vida. Por isso eu rogo a oração da igreja ao meu favor e que Deus nos abençoe. Amém. Deus esteja abençoando o presbítero irmão Gerson. Nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Mas antes nós gostaríamos de passar os avisos
né, das atividades que nós teremos amanhã, lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, né? A 5ª lição nós estaremos estudando sobre não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas a partir das 8h30 o templo já está aberto para a oração, né? E também a partir das 8 horas da manhã, nós já estaremos com um grupo de irmãos aqui, né, irmão Gerson? Trabalhando, né, na pintura do templo. Os irmãos podem ver que já tem alguns lugares que estão sendo preparados já. Há uma necessidade urgente da igreja de fazer uma pintura na igreja, então os irmãos já vêm trabalhando alguns dias, final de semana passado. Hoje, né, pela graça de Deus, os irmãos estiveram aí trabalhando, né? Nossa irmã Cristina, juntamente com o irmão Laércio, preparou um almoço abençoado, né, irmão Gerson? Estava uma delícia, né? Falaram que eu só cheguei na hora do almoço, mas não foi uns 10 minutos antes, Gerson. Não foi na hora do almoço, foi uns 10 minutos antes, né? Mas estava uma benção, né? Os irmãos têm contribuído, né? Ajudando, né? A igreja recebeu uma benção que ganhou todo o material, né, irmão Gerson? Ganhou todo o material e os irmãos estão ajudando com a mão de obra. Então, amanhã a partir das 8 da manhã continua, né, a preparação para a pintura do templo. Nós gostaríamos de convidar você que pode estar, né, juntamente com os irmãos, para a partir das 8 horas ajudando, né? Os irmãos, não é coisa de bicho de 7 cabeças não, irmãos. É só rapar a parede, né? Fazer um trabalho simples, não é pesado, viu? Não é pesado, é um trabalho simples. Você que tem um desejo e pode estar aqui a partir das 8 da manhã, está ajudando os irmãos na pintura. E 8h30 o templo aberto para a oração, 9 horas Escola Bíblica Dominical, a partir das 11 horas teremos o ensaio do Adonai, os nossos adolescentes ensaiando, às 17 horas ensaio da orquestra, né? Para tocar lindo para Jesus, e a partir das 19h30 teremos um grandioso culto evangelístico, né? Está aí o retiro do Ministério Feminino também, dia 30 e 31 de maio, né? O valor do investimento R$180. Você que não conhece, vale a pena você conhecer o acampamento Manaim. Vai ser uma bênção de Deus para as irmãs, né? Para as irmãs casadas. Está aí o convite. Está aí a Semana Jovem também, dia 5, 6, 7 e 8 de fevereiro, né? Estará a Semana Jovem com o tema Jovem é Hora de Voltar. Os preletores serão o presbítero Felipe Fernandes e o evangelista Adriano Ferreira de São Paulo, né? Temos mais algum aviso? Não? Lembrando também que no dia 15, 16 e 17 de fevereiro nós teremos aqui um culto voltado para o avivamento, né? Um trabalho de avivamento, né? Nós já estamos acertando os últimos detalhes. Será no domingo, na segunda-feira à noite e na terça-feira. Segunda, véspera de feriado, terça, feriado, né? Então contamos com todos os irmãos para estar sendo abençoados com a palavra de avivamento. Amém, meus irmãos? Lembrando também, justificando a ausência do nosso pastor e de um grande número de irmãos, né? Ou algumas irmãs aí, saíram ontem, a partir das 20 horas da noite, rumo à Foz do Iguaçu, né? Chegaram lá hoje pela manhã, né? E passaram o dia de hoje, amanhã pela manhã, né? E na parte da tarde estarão retornando para Maringá. É necessário que nós estejamos orando para que Deus guarde eles na volta, né? Para que Deus abençoe, que eles descansem, né? Voltem tranquilos, né? Porque chega no começo do ano, todo mundo quer viajar, né, irmãos? Tem uns que viajam e voltam mais cansados ainda, né? Mas que eles possam viajar, descansar e ter uma boa viagem para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero orar por você, assim como nosso irmão presbítero, irmão Gerson falou. Eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, quero te convidar a se pôr em pé nessa noite. Que Deus abençoe o presbítero irmão Gerson por essa palavra. E palavra, irmãos, né? Não é, Gerson não fez nenhum movimento aqui, né? Como a Bíblia diz lá de Naamã, né? Que o rei achou que Naamã ia chegar e fazer uns movimentos diferentes lá, né? E tem muito pregador que chega na igreja e faz movimento diferente, irmãos. Mas o presbítero irmão Gerson pregou a palavra de Deus. Você foi abençoado pela palavra de Deus nessa noite. Você que
que queira agradecer a Deus pela vida do irmão Gerson? Você quer agradecer a Deus pela vida do irmão Gerson? Sua família, que Deus abençoe. O irmão Gerson trabalhou o dia inteiro hoje, irmãos, né? Alguns irmãos saíram agora há pouco do tempo também, né? Assim como também nosso irmão presbítero, irmão Fábio, né? O nosso irmão Laércio trabalhou hoje na cozinha, né, irmão Laércio? Mas trabalhou, né? Mais alguns irmãos que não puderam estar aqui hoje. A irmã Siloé pede que os irmãos estejam orando por ela. Ela limpou todo o templo hoje pela parte da tarde, né? Amanhã ela vai retornar para fazer um café para os irmãos, mas ela está um pouco enferma, e ela pede que os irmãos orem por ela, né? Nosso irmão Ederson, irmão Juliano, irmão Celso, todos estavam aí trabalhando na obra do Senhor. Nós vamos orar por eles também e orar pela sua vida, viu? Você já é abençoado, mas nós vamos te abençoar uma vez mais nessa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Que coisa linda, Jesus, é a Tua palavra. Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor. E a pregação dessa noite, Senhor, foi referente à Sua palavra, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, porque ainda existem homens preocupados em pregar a palavra do Senhor. Deus, em um mundo, Senhor, onde nós vemos muitos movimentos estranhos, Senhor, a Tua palavra ainda tem tomado lugar nos nossos púlpitos. A Bíblia nos diz, Senhor, e nos ensina que pela Tua palavra também somos abençoados, Senhor. Então nessa noite, usando dos atributos, Senhor, que me é concedido pelo ministério, que é concedido, Senhor, também pela Tua palavra, Senhor, eu oro abençoando, Senhor, os nossos irmãos. Que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor leve os irmãos em paz, se porventura há enfermidades que sejam curados pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder. Visita, Senhor, cada um tirando a tristeza, tirando as frustrações, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio no poder sobrenatural do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado. Traga também paz os irmãos amanhã, Senhor, que eles voltam contando testemunhos de bênçãos recebidas da Tua parte. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos digam amém. Deus te abençoe, meu irmão.